eu quero desejar um bom dia e falar para vocês sobre os métodos clássicos de interpretação, isso é, os métodos hermenêuticos clássicos de interpretação no direito. Então, nós buscamos aqui aqueles métodos que foram, elencados por von Savigny, lá na Alemanha. Savigny deixou muito bem pontuado que o direito necessitava, ele fez essa explicação metodológica para o direito civil, e do direito civil ela vai ser de âmbito geral, copiado por todos os campos do direito, do direito constitucional, do direito penal, do direito tributário. Então, os métodos são o método gramatical, o método de interpretação chamado de gramatical. Maria Helena Diniz, no seu livro, ela chama técnica gramatical, a técnica gramatical. Então, o método de interpretação gramatical é aquele em que se observa a pontuação, a etimologia da palavra, a colocação das palavras, a interpretação busca o sentido literal do texto normativo. Então eu tenho que estar atento para a pontuação, para a colocação dos vocábulos e também para a origem etimológica. Eu vejo nesse método de interpretação que eu interpreto como se eu estivesse em trilhos. Eu não posso fugir dos trilhos. É um método um pouco engessado. Eu não posso sair daquele caminho, Eu tenho que observar a pontuação, o sentido. Então eu acho um certo encaixotamento nessa forma metodológica, mas é um método necessário, A interpretação clássica, a interpretação gramatical, a técnica gramatical, nós temos também que aprender essa pontuação. O segundo método colocado aqui é o lógico, é o método lógico. Maria Helena Diniz gosta de chamar, no seu livro, processo lógico, que procura desvendar o sentido, e o alcance da norma. Então, existe um conjunto de raciocínio lógico que vai tentar desvelar qual é o sentido da norma. Para nós, aqui eu estou diante do aspecto da norma, a norma dentro de processos lógicos, pode ser a lógica deôntica, a lógica do dever ser, tá certo? A lógica também dialética. O processo sistemático é chamado também de método de interpretação sistemática. Alguns autores vão chamar de processo sistemático. Considera o sistema em que se insere a norma, relacionando-a com outras normas relativas ao mesmo objeto. Então, no método sistemático, eu tenho um método mais abrangente, onde eu posso verificar
não é? Todas as normas nas suas relações, né? Com todo o sistema jurídico, com tudo que eu possa conhecer, desde a Constituição, o que diz a norma infraconstitucional, né? O que diz a resolução do Senado, tudo isso vem à tona na interpretação lógica. Se eu estou a examinar um tributo, eu vou examinar desde o que diz o sistema tributário nacional no texto da Constituição, como o que diz a lei complementar, chamada Código Tributário Nacional, que vai resolver conflitos de competência, que vai conceituar o tributo, né? Que vai dizer quais são os fatos geradores, as hipóteses de incidência tributária e etc. A interpretação, chamada de interpretação histórica, no livro da Maria Helena Diniz, ela chama de técnica histórica. Nessa técnica ou nessa interpretação, você vai investigar os fatores que resultaram no trabalho de elaboração normativa. Então é importante eu estudar, eu conhecer, né, o conjunto de fatores que antecedem a produção da norma, assim como eu posso estudar também, né, o momento histórico de elaboração da norma, o seu procedimento legislativo, desde os elementos, os fatores e os fatos que levaram ao Congresso Nacional a elaboração da norma, a todas as fases, não é? No processo teleológico, é chamado também de processo sociológico, ou método teleológico. No método teleológico, ele busca os fins da norma. Se eu estiver diante da norma constitucional, eu vou tentar ver qual é o fim último da norma, né? Ou para que eu faça uma adaptação à finalidade da norma, às novas exigências da nossa sociedade. Esses métodos de interpretação, eles são complementados também com o método chamado de doutrinário, que equivale aos construtos teóricos metodológicos elaborados pelos juristas, né? Os juristas elaboraram um conjunto de elementos teóricos metodológicos, de regras, tá certo? Que nós chamamos de doutrina, a doutrina dos juristas. No livro de Norberto Bobbio, O Positivismo Jurídico, que é um livro que eu sempre trago para os alunos fazer alguns estudos, ele tem um capítulo muito interessante sobre a função interpretativa, né? Sobre a hermenêutica. E ele sintetizou os métodos do Savigny, né? Onde ele diz: os meios de interpretação na tradição jurídica são, não é? A interpretação gramatical, retomando Savigny, o meio teleológico, retomando também o Savigny, o meio que ele chama, retoma Savigny, o meio sistemático e o meio histórico, retomando também o Savigny. Bobbio mostra o seguinte, ele diz: o meio teleológico é chamado comumente de interpretação lógica,
ele considera uma expressão imprópria. No meio teleológico, o motivo ou a finalidade, não é? Eu tenho que buscar, que interpretar o motivo ou finalidade para os quais a norma foi posta. No meio sistemático, que implica não só no pressuposto da racionalidade do legislador, como também no pressuposto de que a vontade do legislador seja unitária e coerente. Eu tenho que esclarecer aqui o conteúdo de uma norma, considerando-a em relação a todas as outras normas. Então eu vou ver todas as camadas normativas, desde a norma constitucional e as outras normas. Para ele, o meio histórico consiste na utilização de documentos históricos que é diferente do texto legislativo. Eu posso ter o auxílio de documentos históricos para eu compreender o fazer daquele texto, para que eu possa fazer uma reconstituição, né, da vontade do legislador, principalmente naquele momento em que o parlamento está ali reunido para elaborar esse trabalho normativo. Desse modo, eu quero que nesse momento essa forma de mostrar a hermenêutica, vocês consultem esses textos e vejam com bem cuidado essas técnicas ou esses métodos de interpretação a partir do Savigny, que é o método gramatical, o método lógico, o método sistemático, o método histórico, e complementem com o método de interpretação que é chamado de doutrinário, né? Que busca a interpretação a partir das teorias do construto teórico metodológico elaborado pelos juristas, né? Aí vocês vão lembrar mais uma vez de Kelsen, quando elaborou a teoria pura do direito, do Bobbio, com o livro dele chamado O Positivismo Jurídico, e os outros que vão teorizar sobre a questão da norma, né? Obrigado.